Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Espírito Santo de Deus, toma lugar que tem, fica à vontade, quem estudar, ministra, Senhor,
Te
por tua presença, o qual nós já sentimos sobre este lugar, Pai. Muito obrigado, ó Deus, o qual o Senhor nos trouxe nesta noite, com os corações abertos a ouvir a tua voz e com os lábios, ó Deus, entregar o louvor ao Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada filho que o Senhor trouxe nesta noite, a cada família, ó Pai, que pôde ofertar, que pôde dizimar, ó Deus, cada família que pôde trazer aqui, ó Pai, um quilo para que possamos abençoar também outras famílias, ó Pai. E te pedimos, ó Pai, continua nos abençoando, ó Pai, continua abençoando a igreja, a cada ministério, ó Pai, da tua casa, projeto Elias, ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando, ó Pai, a vida dos professores, a vida dos alunos, ó Pai, também dos pais, ó Deus, que acompanham os teus filhos. Nós te agradecemos por essa oportunidade, ó Pai, de estar na tua casa e poder ouvir a tua palavra mais uma vez. Guarda-nos, ó Deus, durante essa semana, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Graça e paz, meus irmãos, amém? Esse é o dia que nos fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Meus irmãos, eu tenho alguns avisos aqui rápidos para passar para os irmãos, são rapidinhos, né, para nós podermos meditar na palavra, porque também temos celebração da ceia, e eu preciso, né, correr um pouquinho mais com as informações. Meus irmãos, esse mês é o mês de outubro e nós trabalhamos com calendário eclesiástico, né? E só que esse mês de outubro foi o mês do ano que a gente mais readaptou o nosso calendário. Então a maioria das coisas que iriam acontecer em outubro, elas não vão acontecer mais, e coisas que deveriam ter acontecido ali em setembro, em junho, a gente está puxando para esse mês de outubro. E talvez coisas que não iriam acontecer a gente vai fazer agora também, tá joia? Só para vocês entenderem aqui as nossas mudanças. Então, meus irmãos, entre todas as mudanças aí no mês de outubro, as que são mais importantes são duas. A primeira é sobre o nosso almoço missionário. A gente não vai fazer mais o almoço missionário, tá beleza? Domingo que vem pela manhã, se você falou assim, olha, não vou fazer almoço não, faz almoço, tá? Que a gente não vai fazer mais o almoço missionário. Em compensação, a gente tem o nosso Aviva, né? O Aviva, em alguns anos ele acontece em setembro, em outros anos ele acontece em outubro e novembro, e a gente está convocando o Aviva para o mês de novembro. Então, já hoje, dia 2, é a abertura do nosso pré-Aviva. Lembra como é que funciona o Aviva? A gente tem o Aviva num mês e tem um mês anterior preparando para o Aviva. Então, hoje a gente abre o pré-Aviva. O tema desse mês, a nossa série desse mês, é Igreja para Sempre. Igreja para Sempre, avivados pela palavra. Por quê? Porque o tema do Aviva esse ano será avivados pela palavra. Então a gente já vai se preparando aí para a gente poder estar recebendo do Senhor essas ministrações que acontecerão nos dias. Anota na sua agenda para você não ir para outro lugar. Dias 11, sexta-feira, 12 e 13 de novembro. 11, 12 e 13. Em novembro a gente tem muita coisa legal. A gente já abre o mês de novembro, dia 2 de novembro, quarta-feira, feriado. A gente vai fechar a igreja aqui, tá? A gente não vai estar aqui. Mas vai ter culto? Vai. A igreja inteira está convocada para estar com a gente lá na primeira igreja batista do Retiro. É aniversário da nossa igreja mãe e nós vamos abrir o mês de comemoração da nossa igreja mãe. Tá, joia? Que bacana. A gente vai dirigir o culto, vamos ministrar a palavra, vamos dirigir o louvor e o coral vai cantar. Então vai ser muito bacana. Toda a igreja já está convocada dia 2 de novembro, quarta-feira, é feriado. Esteja lá com a gente na abertura do mês de comemorações pelos 65 anos da primeira igreja batista do Retiro. Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. Ah, meus irmãos,
Nesse mês de outubro, né, que está começando hoje, vocês vão ter que me ouvir um pouquinho, né, paciência, mas os próximos domingos a gente vai estar recebendo aqui bastante pastores amigos, tá? Então não falta não, vai vir uma galera bem legal aí domingo que vem. Domingo que vem é dia 19, não é? Não, hoje é dia 2, domingo que vem, dia 9. Vou puxar meu calendário aqui, ó, para falar direitinho. Dia 9 vai estar com a gente aqui o pastor Felipe. Pastor Felipe é parceiro do pastor Yuri aí, né? Galera do som, ele é bom de som. Toca com o professor Daniel lá. O pastor Felipe vai estar com a gente aqui abrindo, né, essa série de colegas que vai estar aqui. Ele é pastor auxiliar, pastor de jovens ali na Igreja Batista do Belmonte, junto com o pastor Marcelo. Depois, no dia 16, vai estar o pastor Marcão. O pastor Marcão, ele é de Barra Mansa, né? Pastor, ex-pastor da Igreja Batista Manancial de Barra Mansa. Mas ele está agora em processo de transição, ele está vindo como auxiliar da Igreja Batista aqui na Vila Muri. Então a gente vai estar recebendo o pastor Marcão também, meus irmãos, gente boa demais, o pastor Marcão, não perca, né, em estar aqui. E no dia 23 já é uma figurinha conhecida nossa, o doutor Júnior vai estar aqui com a gente também, ministrando a palavra, ele fala muito bem também. Tem o seu professor, né? Jefinho já fica até tenso, né? Jefinho ficou tenso que teve que pregar, e o Júnior estava aqui, né, no culto. Ai, meu professor está aí, e agora? Né? É a aprovação do seminário. E aí no dia 30, meus irmãos, eu encerro com vocês a série Igreja para Sempre. Tá joia? Eu quero trabalhar com vocês nesse mês. Eu vou estar ministrando mais às quartas-feiras, né? Mas eu quero ministrar a vocês, se minha mãe me emprestar, que eu ainda não falei com ela não, é dela, mas um livro sensacional do pastor José Armando Sidaco, que é Um Grito pela Vida da Igreja, né? Vocês não podem perder, esse livro é sensacional. Eu vou estar ministrando ele às quartas-feiras, e no domingo que eu ministrar, que vai ser só o último domingo aqui, no dia 30, por isso, Igreja para Sempre. Então, se você puder estar aqui à quarta-feira, não falta não, tenho certeza que o Senhor vai ministrar ao seu coração também. Deixa eu ver. Pessoal, agora uma notícia triste. Não tem cantina hoje. Esse negócio de eleição aí, se você está com fome, vai ser no miojo, tá? Hoje não tem jeito. Vamos abrir a palavra? Vamos lá para Provérbios, capítulo 16, versículo de número 9. Provérbios 16, versículo de número 9. Ah, meus irmãos, tem visitante? Acho que não tem não. Tem. Quero saudar nossos visitantes, sejam bem-vindos em nome do Senhor. Mas quero destacar a presença da minha amiga Elaine do Samuel. A gente estava sentindo muita falta de vocês. Sejam bem-vindos em nome do Senhor, a gente ama. Some não, né? Meus irmãos, Provérbios, capítulo 16, versículo de número 9. Como eu comuniquei a vocês, abrindo essa série Igreja para Sempre, quero falar um pouquinho sobre o Sermão do Dorminhoco, né? Eu anunciei essa mensagem aí no mês passado, e eu vou explicar para vocês o que acontece, né? Por que o Sermão do Dorminhoco? Quem é o Dorminhoco, não é? A irmã Leozete, ela estava conversando comigo, ela falou assim, deve ser a igreja que está dormindo. Eu falei, não é. O Dorminhoco é esse próprio que vos fala, sou eu, não é? Sermão do Dorminhoco. Por quê? Porque ele foi escrito enquanto eu estava dormindo. Eu escrevi esse sermão dormindo, Jefinho. Como que isso funciona? Eu vou explicar para você daqui a pouquinho. Mas, meus irmãos, às vezes a gente tem alguns sonhos estranhos, não é? Já teve sonho esquisito? Tem um sonho que você fala, rapaz, tive um sonho sem pé nem cabeça. Meus sonhos são muito doidos, né? Às vezes eu conto os sonhos para a Liz, lá para minha mãe. Meus sonhos são meio sem pé nem cabeça. E alguns deles até já viraram um sermão aqui um tempo atrás. Talvez o Expedito tenha uma memória boa, ele vai lembrar que esse sermão foi lá do outro lado ainda, né? No nosso antigo templo, ainda lá no Egito, né? Quando a gente estava lá no Egito. Uma vez eu sonhei com um dinossauro dentro de casa que queria me comer. Lembra, Expedito? E aí o meu pai, quem lembra aí? Tem a galera que lembra. Aí, ó, um monte, viu? E aí o meu pai, sabe o que ele fez como um bom pai? Ele entrou embaixo da cama e falou assim, é melhor o dinossauro comer ele primeiro, né?
E aí eu lembro que eu preguei sobre isso. Foi um sonho muito esquisito, porque foi um sonho muito realista, né? E eu lembro que naquela época, isso tem muitos anos, eu preguei sobre isso, mas eu não escrevi sermão enquanto estava dormindo, né? Numa outra ocasião, eu lembro que eu sonhei também que eu estava lá na casa da minha mãe, ainda no meu antigo quarto de solteiro, e aí ela já está lembrando, e meus irmãos, a capetaiada me cercava, e foi, sabe quando você sonha com o diabo, aquele negócio pesado, né? O peito fica meio tutuf, 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 né? Tutuf, tutuf, tutuf. E aí eu sonhei que estava aquela capetaiada assim em volta, e aí vinha uma voz que dizia assim: Davi não temeu, por que você vai temer? Sabe o que eu fiz, meus irmãos? Repreendi em nome de Jesus. No sonho doido, eu falei que meus sonhos são doidos. Não, a gente saiu no tapa, né? E teve capeta assim que rodava pelo rabo. Você sabe o que significa defenestrar? Defenestrar é uma linguagem jurídica, né? Que significa lançar alguém pela janela, jogar alguém pela janela. E eu defenestrava um capeta pela janela, rodando ele pelo rabo. E eu lembro que isso virou um sermão. E eu não sei o que é pior. Eu não sei se o pior no sonho é entrar em vias de fato com um capiroto ou ele ter rabo, né? Eu não sei o que é pior. Mas eu lembro que naquela ocasião, e isso também tem muito tempo. Se eu não me engano, eu preguei isso na Pibre também. Virou sermão o sonho, né? Porque foi um sonho engraçado, virou ilustração. Mas não foi um sermão que eu escrevi enquanto eu estava dormindo. Mas teve uma coisa que me marcou aqui nesses 13 anos aqui na igreja, ainda lá do outro lado, e a Lili vai lembrar mais disso aí. Quando a gente chegou aqui, meus irmãos, era muito difícil fazer o louvor, né? E a gente dependia muito do computador. A gente não tinha ninguém para tocar, a gente usava muito playback. Às vezes eu cortava uns playbacks lá no computador, porque a música da Lagoinha é muito grande, né? A gente ficaria aqui o culto inteiro cantando só Lagoinha. E aí eu editava ali, cortava as músicas e deixava no computador. A gente dependia muito do computador para fazer o louvor. Mas era um computador carniça, né? Hoje o nosso computador é bacaninha, não é essas coisas todas não, mas é bacaninha. Mas na época era muito ruim. E a gente não tinha verba, a gente ainda descia verba lá para a Primeira do Retiro, éramos congregação. E eu lembro que o computador queimou, meus irmãos. E como bom técnico que sou, para quem não sabe, né? Vim aqui, abri o computador e mexi e tal, não achei o defeito. E eu já estava abismado com aquilo, pensando em trazer meu computador para cá, porque como é que a gente ia fazer sem computador? E aí fui dormir. E eu lembro que quando eu fui dormir, eu sonhei assim com uma... Sabe essa tela de televisão chiando? Aquela tela tipo chiando assim, e a voz ela falava comigo assim, ó, é a fonte, exatamente assim. E eu tinha olhado tudo no computador, a única coisa que eu não tinha olhado era a fonte do computador. E meus irmãos, eu acordei cedão, eu vim aqui na igreja, eu sempre tive sucata de computador, peguei uma fonte, troquei a fonte, o computador ligou, não é? E funcionou. E aí, que lição que eu tiro disso, meus irmãos? Eu já contei isso no sermão aqui também. Eu tiro o seguinte: Deus ele fala com quem está sonhando, mas ele não fala com quem está dormindo. Você entende? Amém? Ele fala com quem está sonhando. Talvez você está lá sonhando, o Senhor ele fala com você, mas se você está dormindo espiritualmente, aí o Senhor não fala com você não. Mas como que é o sermão do dorminhoco, pastor? Você está enrolando demais. Meus irmãos, é um sermão que eu escrevi sonhando, claro. E eu tive, parece papo de pentecostal, mas não, né? Algumas semanas atrás, eu sonhei que eu estava em uma outra igreja, estava lá na Pibre, estava eu, minha mãe, a Liz, a gente estava num culto, no lugarzinho que a gente sentava lá quando a gente era membro, né? No canto esquerdo ali, mais para o meio, no mesmo lugar, nesses bancos aí, né? Que esses bancos eram de lá. E aí, meus irmãos, eu lembro que no sonho o pastor Luiz estava atrás de mim, e o pastor me cutucava e falava: filhão, no meio do culto, já pensou, Jefinho? Ó, pastor. O pastor Luiz me cutucava e falava: filhão, prega para mim aí. Faltava minutos, né, pro sermão. E aí eu falava: meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou pregar aqui? E sabe aqueles sonhos que você corre contra o tempo? Vocês têm isso? E você parece que você não vai conseguir resolver a coisa. Você tem que fazer alguma coisa, você está correndo contra o tempo está indo contra você. E aí eu virei para minha mãe e falei: mãe, me dá um papel, me dá uma caneta. E a minha mãe, ela tem um jeito todo particular de guardar informações. Ela pega um papel A4, eu vou dedurar ela. Ela corta de qualquer jeito que papel, rasga o papel. E ela escreve naquele papel 1 milhão de informações
aleatoriamente. Ela vê uma matéria no jornal, ela escreve. Ela vê o nome de um livro que ela gostou, ela escreve. É um personagem de um filme que ela viu, ela não quer esquecer o nome, ela escreve. Enfim, alguma coisa que ela quer contar para a gente, ela escreve. E fica um troço escrito para lá, um troço escrito para cá, fica tudo muito doido. E ela realmente faz isso. E no sonho ela me deu um papel daquele e não tinha espaço para eu fazer meu esboço. E eu lembro, meus irmãos, que eu pegava um cantinho do papel bem pequenininho e eu começava a escrever ali, né, no meio daquela bagunça do papel da minha mãe, um esboço de sermão, e o tempo ia passando e eu via que o culto estava fluindo e estava chegando na hora de eu ministrar, e na hora de eu ministrar eu acordei. 4 horas, 3:30 para 4 horas da manhã, 3:30 da manhã, eu anotei aqui, 3:30 da manhã eu acordei. Só que, meus irmãos, eu realmente escrevi o esboço do sermão. E quando eu acordei 3:30 do sermão, o Jefinho, pastor Yuri, sabe como é, o Altamiro também, está fazendo exegese agora, sabe como que é. Quando Deus te dá uma palavra, se você não anota, é igual compositor de música, você esquece. Às vezes você tem umas ideias maravilhosas para sermão, mas se você não anota, você esquece. E aí eu acordei 3 horas da manhã, 3:30, a Liz não acorda de jeito nenhum, pode cair um avião no quintal, e ela não acorda, sinceramente. E eu acordei assim, fui no banheiro, lavei o rosto, peguei o celular e comecei a anotar o esboço do meu sermão. Então eu quero pregar aqui nessa noite, ministrar um sermão que eu já preguei, provavelmente no sonho, não é porque eu acordei antes, né? Mas devo ter pregado, eu acordei e não sei como é que é. Mas eu quero pregar aqui um sermão que eu já preguei, e um sermão que eu copiei de mim mesmo. Já fez isso alguma vez? Você já colou de você? Não é? Então agora sim, a gente vai para o sermão. Esse é o sermão do Dorminhoco, um sermão que eu escrevi dormindo. Agora eu falo para você o seguinte: pastor tem descanso? Pastor não tem descanso, meus irmãos, era segunda-feira, era folga. O que eu estava fazendo, sonhando que estava fazendo sermão, não é? Você não descansa. Mas vamos lá, Provérbios 16, versículo de número 9, e o tema daquele sermão era cuidado com suas escolhas. Cuidado com suas escolhas. E agora vem cá para mim, ó, esse é o tema do sermão, cuidado com as suas escolhas. Eu prometo correr aqui por causa da ceia. Provérbios 16, versículo 9 diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por podermos estar na sua casa aqui nessa noite, e eu pessoalmente agradeço ao Senhor pelo privilégio, ó Pai, de poder compartilhar essa palavra entregue, ó Deus, eu creio, no meio daquele sonho, ó Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite. Se o Senhor falar com uma pessoa aqui nessa noite, eu já estou feliz, pois eu sei que o Espírito Santo do Senhor está entre nós. Muito obrigado, ó Pai. Mas ainda assim eu te peço, claro, fala com todos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Cuidado com suas escolhas. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. A vida é feita de escolhas. E, meus irmãos, a nossa vida hoje, ela é resultado das nossas escolhas de ontem, não é? Recentemente a gente estava lá na Ordem, e acho que eu já contei isso aqui na igreja, e a gente estava numa reunião lá em Piraí, e aí o pastor Yuri estava com a gente, eu estava lá, o seu Ronaldo estava com a gente, reunião dos homens, reunião da união masculina. E aí eu lembro que eu comentei no meio da ordem assim: o pastor Yuri é meu personal. E, meus irmãos, o pastor Paulo Roberto, lá da igreja de Piraí, provavelmente ele vai estar com a gente, ele ainda não confirmou, mas está 90% confirmado, é um dos nossos preletores do Aviva. O pastor Paulo Roberto começou a rir, falou: aí não, Yuri, isso é uma péssima propaganda para você, né? Como que ele é meu personal? E aí eu comecei a pensar, meus irmãos, sinceramente, chegou um momento que eu estava acordando cedo, acordava lá 5:30, 6 horas da manhã, e o pastor Yuri, ele acorda muito cedo, e ele chega muito cedo e já coloca as mensagens lá da arena esportiva. E eu teve uma época que eu estava mais motivado, eu acordava 5:30, e via que o pastor já postou o negócio lá, ele posta,
ele tira onda, né? Ele posta a foto lá do sol nascente, né? Que fica bonitão lá. E aí eu falava assim, opa, bora lá, né? E ia para lá. E eu confesso que eu estava numa situação um pouco melhor do que eu estava hoje. Mas em algum momento da minha vida, a Coca-Cola, ela começou a olhar muito para mim. E ela começou a dizer muito, me beba. Você não precisa correr não, bobo. Me bebe. Bebe agora, né? E eu entrei nesse fluxo, né, de coca e hambúrguer. E sinceramente, eu engordei muito rápido. Muito rápido. E eu fico pensando, se daquele tempo para cá, pastor, eu tivesse mantido a dieta e seus exercícios, eu acho que eu ia estar bem melhor. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, a nossa vida hoje é o resultado das escolhas de ontem. Ontem eu escolhi beber uma coca. E antes de ontem, ano passado, né, inteiro. Como poderia ser a sua vida hoje, dependendo das suas escolhas de ontem? E eu estou falando de todas as escolhas que você fez na sua vida até aqui. Será que a sua vida poderia ter ido para um rumo diferente? Será que a sua situação poderia ser diferente? Será que você estaria com a saúde diferente? Será que você estaria trabalhando numa coisa diferente? Será que você, presta atenção, será que você estaria mais feliz? Será que você estaria mais triste? Não sei. Mas o que eu sei é o seguinte, baseado no hoje, eu não tenho como viver o ontem. Como será o seu amanhã? Porque o seu amanhã depende das escolhas do agora, hoje, dia 2, nesse momento agora, 8h10 ou 8h06, não sei, os relógios estão diferentes. Como será a sua vida amanhã, baseada nas suas escolhas de hoje, nas suas escolhas do agora? E a respeito das escolhas que tomamos todos os dias, naquele sermão enquanto eu dormia, eu me lembro que o esboço ele falava 3 coisas importantes, que eu preciso que você guarde no seu coração. E em primeiro lugar, a respeito das escolhas que tomamos todos os dias, é preciso sabedoria. E eu me lembro, meus irmãos, que naquele esboço eu falaria sobre Salomão. Lá estava escrito sabedoria e Salomão. E Salomão, meus irmãos, ele é um exemplo de sabedoria, porque ele é um homem que pediu exatamente isso a Deus. O Senhor vira para Salomão e diz, meu filho, você tem me agradado, o que você pedir será seu. O que será que você pediria? O que você pediria? Eu não sei, meus irmãos, talvez hoje, com as minhas necessidades, com as coisas que eu desejo, com as coisas que eu quero, será que você ia virar e falar assim, eu quero, sei lá, eu quero um emprego melhor, quero uma casa melhor, eu quero uma saúde melhor, não sei. Quero dinheiro. Salomão vira para o Senhor e diz assim, olha, eu quero sabedoria. E o Senhor, ele diz, por você ter escolhido sabedoria, te darei a sabedoria e todas as outras coisas. E ele foi o rei mais próspero de Israel. Um homem que não teve guerras no seu reinado. Um homem que construiu templos suntuosos na casa de 28 bilhões de dólares. Extremamente milionário, né, para a sua época e também para os dias atuais. Mas extremamente sábio quanto às decisões do dia a dia. E o que eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte: tem muita gente que não sabe fazer escolhas para a sua própria vida. Em todas as áreas. É na área afetiva, é na área profissional, é na área espiritual, em todas as áreas. Mas nós precisamos de sabedoria para tomar as nossas escolhas em todas as áreas. Porque algumas escolhas que nós tomamos acabam com a nossa vida. Destroem a nossa vida. E algumas escolhas não têm volta. Salomão, em algum momento, ele recebe 2 mulheres, você conhece a história, e enquanto rei e juiz em Israel, aquelas mulheres diziam que o filho era delas. Uma dizia que o filho pertencia a ela, a outra dizia que o filho pertencia a ela, e a história você conhece.
Salomão, ele olha aquela situação e diz assim: eu vou cortar essa criança ao meio, eu dou um pedaço para cada mãe. E a verdadeira mãe, ela diz: não, de jeito nenhum, eu prefiro meu filho vivo com ela do que pela metade morto comigo. Salomão diz: essa é a mãe. Escolhas, sabedoria para escolhas sem volta. Talvez se Salomão tivesse entregado aquela criança para uma ou para outra, seria uma escolha sem volta. Mas Deus lhe dá sabedoria, e eu digo a você: olha, eu sei que você tem que tomar escolhas, todo mundo tem, todo dia. Os nossos dias, de segunda a segunda, são feitos de muitas escolhas. Você precisa escolher se você vai continuar no seu trabalho, você precisa escolher se você vai continuar no seu ministério, você precisa escolher se você vai continuar morando em Volta Redonda, você precisa escolher tanta coisa, tanta coisa. E às vezes a gente fica um pouco afobado de tantas escolhas que nós temos que tomar, e aquilo vira um peso na nossa vida. Mas peça ao Senhor sabedoria, porque a palavra de Deus nos diz: peça sabedoria, pois Ele dá deliberadamente. Amém? E meus irmãos, eu escrevia no sonho aquele esboço às pressas, e eu estava ali de zoião no meu próprio esboço, colando de mim mesmo. E em segundo lugar, naquele sonho, eu escrevia naquele esboço a respeito das escolhas que tomamos todos os dias. Escolhas têm consequências. Você precisa de sabedoria, porque escolhas têm consequências. E nesse primeiro momento, eu falo sobre consequências para esse mundo. As suas escolhas trazem consequências para aqui, para o agora, para esse mundo, para a terra, para a sua vida física, para o aqui e para o agora. E no sonho, no meu segundo tópico, estava escrito na frente assim: Davi. E realmente, meus irmãos, Davi, ele entendeu isso. Ele tomou algumas escolhas, e essas escolhas tiveram consequências aqui nesse mundo terríveis. Você conhece a história, eu não vou me aprofundar muito por causa da celebração da ceia. Mas Davi, ele entende isso ao ser repreendido por Natã, o profeta, porque ele teve um caso com uma mulher casada, mulher de Urias, chamada Betseba. Você conhece a história, eu não preciso ficar voltando nela. Mas Davi, rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, um homem escolhido pelo Senhor, ungido por Samuel, para ser o maior rei que Israel já viu até os dias atuais, ele tomou escolhas, e escolhas ruins. Ele escolheu adulterar com aquela mulher, e ele teve que lidar com consequências. Olha, guarda isso na sua cabeça. Escolhas ruins trazem consequências ruins. Escolhas ruins trazem consequências ruins, e algumas não têm volta. Davi trai o seu soldado Urias com Betseba. Aquela mulher engravida. Mas o Senhor diz a Davi: pelo fruto do teu pecado, essa criança não vai nascer. E nós sabemos que essa criança morre. E nós sabemos que depois vem uma sucessão de tragédias familiares na vida de Davi. Sabe por quê? Destruiu uma família, sua própria família sofreu as consequências. Ainda não era tempo da graça. Velho Testamento, o Senhor, segundo os seus propósitos, agia dessa maneira. Cristo ainda não havia descido. Família por família. Davi destrói uma família, Davi vê sua própria família destruída. Sua criança morre, depois o seu filho tenta abusar da irmã, tem toda aquela situação que você conhece dentro de casa. O seu filho tenta tomar o seu próprio reino, uma rebelião, uma divisão dentro da própria casa. E eu fico pensando, meus irmãos, no remorso de Davi, no peso na consciência de Davi. Davi escolheu as guerras, Davi escolheu as batalhas. Senhor, eu quero construir um templo para ti. Você não, Davi. Você escolheu um caminho
de sangue, você não é digno de construir uma casa para mim. O seu filho vai construir. Resultados de escolhas que Davi vem fazendo na sua vida. Meus irmãos, tomem cuidado com as escolhas que vocês estão fazendo, porque elas têm consequências. E a gente fala muito assim, né? Ah, Deus vai fazer isso ou aquilo na eternidade. Não, nossas escolhas têm consequências aqui também, aqui agora. Então a gente tem que ter cuidado. A gente precisa da sabedoria de Salomão para não cair nas inconsequências de Davi. E eu corria quanto tempo naquele sonho, escrevendo num pequeno pedaço de papel da minha mãe. E eu via que já estava quase na hora da Sara me chamar para assumir a palavra. O culto estava correndo. E eu lembro que rapidinho eu escrevi o terceiro ponto do sermão. A respeito das coisas das escolhas que tomamos todos os dias, elas também trazem consequências, e agora sim, consequências espirituais. Consequências espirituais. E naquele esboço não trazia mais o nome de Salomão, nem o nome de Davi, mas trazia alguns nomes. E está vendo por que eu tive que acordar 3:30 da manhã e anotar? Porque era muita coisa. E às vezes a gente não lembra de muitos detalhes do sonho. Foi difícil guardar isso tudo. Estava eu lá 3:30 da manhã, colando de mim mesmo. Mas em terceiro lugar, a respeito das escolhas que tomamos nessa vida, elas também trazem consequências espirituais. E lá no meu esboço estava escrito: Nicodemos, jovem rico, Judas Iscariotes. E quando eu olho para esses três nomes, todos fizeram escolhas que afetaram suas vidas espiritualmente. Quando eu olho para Nicodemos, meus irmãos, a Stephanie recomendou para a gente o The Chosen, poxa, que legal, né? Ela fez um discípulo, e aí eu estou tentando discipular outros, lá no nosso curso de informática, né, para idosos e leigos. Essa semana a gente estava aprendendo a instalar aplicativos. Primeiro aplicativo que eu ensinei a galera a instalar, The Chosen, né? Mas que raiva dá, vou dar um spoiler, hein? Alerta de spoiler. Que raiva dá quando você vê Nicodemos, porque aquele camarada teve tanta oportunidade para ser um novo Paulo, mas ele desperdiçou as oportunidades. Ele tomou algumas escolhas, meus irmãos, que tiveram um impacto na sua vida espiritual. Da mesma forma, o jovem rico, talvez aquele homem pudesse ter um livro na Bíblia com o nome dele, mas a gente não sabe nem o nome dele, porque quem não faz diferença não merece ser lembrado. A gente sabe que é o jovem rico, mas quem era ele? Porque segundo as suas escolhas, ele não quis caminhar com o Senhor. Mas o pior foi Judas Iscariotes. Porque Judas Iscariotes, ele era um cara bom. E meus irmãos, gente boa, guarda isso, gente boa também toma escolhas ruins. Só que às vezes a gente faz algumas escolhas tão ruins que elas não têm volta mais. E eu posso dizer para você com muita tranquilidade que talvez Judas Iscariotes era um dos melhores dos 12. Cara manso, você não vê ele em muitas intrigas, brigas, né, como os Tiagos. Camarada inteligente, tesoureiro, contador. Um homem que poderia ter escrito alguns livros, porque sabia escrever, não era um privilégio de todos. Mas ele fez a pior das escolhas, que foi trair o mestre. E aí tem alguém que pode até dizer assim: ah não, ele não teve escolha, já estava profetizado que ele trairia. Estava profetizado, mas foi uma escolha. E ainda que você creia que ele não teve escolha, da traição para frente, ele deveria ter escolhido pedir perdão. E ele não fez isso. Ele escolheu continuar no erro. Ainda que você seja calvinista, creia que ele estava predestinado para aquela traição, mas e depois? Jesus estava com raiva de Judas? Quando Judas chega diante de Jesus depois de o trair, Jesus não é homem que minta, ele vira para Judas e diz: meu amigo, aqui você veio, por que você está aqui?
Jesus estava pronto para perdoar Judas, como estava pronto para perdoar Pedro, e perdoou Pedro. Só que Pedro fez a diferença com aquele perdão de Cristo. Ele fez uma escolha de vida. Pedro se tornou muito melhor depois daquela escolha de traição que ele fez. Só que Judas jogou tudo fora e ele perde sua própria vida espiritual. Cada escolha sua hoje te aproxima ou te afasta de Deus. E quais as consequências para a eternidade que elas trarão? As suas escolhas de hoje, no dia a dia, todos os dias, será que elas estão te mantendo perto de Deus ou longe de Deus? Todo dia você acorda e você faz uma série de escolhas. Elas estão te aproximando do Senhor ou elas estão te distanciando do Senhor? Concluindo, meus irmãos, eu quero perguntar para você nessa noite: você costuma fazer escolhas por impulso, sem pensar, todo dia? Às vezes a gente faz, né? A gente é impulsivo algumas vezes. A Liz não. Ela pensa bem antes das escolhas dela. Eu não. Eu sou impulsivo. Mas às vezes muitos são como eu também. A gente toma as nossas escolhas num calor de momento, movidos, né, por um impulsionamento de momento, sem pensar antes em todos os desdobramentos das nossas escolhas. Mas as nossas escolhas trazem consequências, e é isso que você precisa levar daqui nessa noite. E eu quero terminar contando para você uma historinha. Talvez você até tenha visto, né? Talvez você até tenha visto. Uma vez eu estava assistindo Show do Milhão, você lembra? Show do Milhão. E o camarada, ele chegou na pergunta do milhão. Já pensou você lá? Um milhãozinho assim na sua frente, bonitão. O que você ia fazer com 1 milhão? Acertar uma pergunta, e às vezes vinham as perguntas difíceis, não é? Mas às vezes as perguntas eram muito fáceis, e aquela foi muito fácil. O senhorzinho estava lá e perguntaram para ele: qual o nome do inimigo público número 1 dos Estados Unidos? E aí, eu não sei, pastor, mas tinha as opções, em números. E o camarada foi lá e respondeu o número errado. Quem era? Bin Laden, né? Assim ele pensou. E ele fez essa conta: Bin Laden. Mas é Osama Bin Laden. E quando você erra a pergunta do milhão, você perde tudo, né? E meus irmãos, que pena, eu fiquei com muita dó, sabe? Eu, como um telespectador, deu vontade de chorar vendo a tristeza na cara. Ninguém merece isso. Ninguém merece. Ele tinha os sonhos dele, os objetivos dele, ele estava ali. Mas ele tinha uma escolha. Porque o Silvio perguntou para ele: você quer parar e levar 500 mil? Ou você quer chutar, responder e levar 1 milhão? Meu irmão, se eu não soubesse, 500 mil está muito bom, né? Mas ele fez uma escolha, e aquela escolha custou tudo para ele. Tudo para ele. Anos depois, o SAI, Serviço de Água e Esgoto, ele fez uma campanha na televisão, e aquela campanha chamou muito a minha atenção. Era uma torneirinha bonitinha, e as gotinhas iam caindo, sabe quando você deixa a torneira meio aberta? E o SAI dizia assim: cada gota conta. E mostrava o planeta secando. E o que eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte: cada escolha conta. Aquele camarada, ele fez uma escolha que o levou a perder um grande valor. E nós fazemos escolhas no nosso dia a dia, e às vezes a gente está perdendo coisas preciosas também. Coisas pessoais, coisas espirituais. E a gente não pode ir por esse caminho. A gente precisa pedir ao Senhor sabedoria. E aí todas as outras coisas são acrescentadas pelo Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Chama meu pastor aqui, por favor, pastor, ora por nós, por favor. Vamos orar, irmãos?
Glorioso Deus. O que nós queremos, ó Deus, é colocar tudo aquilo que o Senhor coloca em nosso coração, como plano, como meta, como vontade, que o Senhor mesmo possa tomar a frente disso tudo, nos fortalecer, fazer com que os nossos planos estejam no centro da Tua vontade, também sejam a Sua vontade, para que se cumpra, ó Deus, aquilo que o Senhor quer para nós, porque com certeza assim nós alcançaremos o sucesso, a paz no coração, a Tua vontade que é tão importante para nós. Nos abençoe, Deus, em cada momento da nossa vida, em cada gota, em cada plano que nós fizermos. Seja o Pai à frente realmente, cuidando de nós, filhos teus, povo teu, a tua igreja, e que nós possamos ver no Senhor, que é o Senhor mesmo que confirma todas as coisas, que o Senhor possa sondar o nosso coração e ver que o nosso coração está no ritmo certo, está no lugar certo, está no momento certo, que nós sabemos, ó Deus, que tem tempo para tudo, e nós queremos estar, ó Deus, no seu tempo, no tempo do Senhor para a nossa vida. Seja Deus a cada dia nos abençoando, a cada manhã nos levantando e nos abençoando. Seja, ó Deus, a cada dia abençoando essa igreja, os planos dessa igreja, os ministérios dessa igreja, tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui com cada irmão, com o pastor, com a família pastoral. Seja abençoando, Deus, a vida do pastor, que o Senhor possa continuar dando sonhos e visões do teu coração, que vem do teu trono. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada irmão, na nossa vida, na vida da tua igreja. Que isso tudo, com tudo isso, nós possamos honrar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Sejamos avivados pela palavra do Senhor, e que a gente não esqueça, Deus ele fala com quem sonha, mas ele não fala com quem dorme, né? Que possamos estar despertos para a honra e para a glória do Senhor. Se você vai participar desse momento, convido você a se manter de pé. Se você não vai, você pode sentar. Participaremos da celebração da ceia do Senhor. Para quem celebra com a gente pela primeira vez, quero lembrar que a nossa igreja ela não faz distinção. Se você foi batizado por imersão, por aspersão, você é convidado a participar conosco nesse momento. Para sempre. Estou dando mole aqui, meus irmãos, não chamei os diáconos. Quero chamar os diáconos aqui. Me fugiu a memória. É o Altamiro e a Ana, né, para me ajudar na distribuição. Tô certo? E o expedito para oração, o nosso diácono intercessor de hoje. Por favor, venham os três aqui à frente. A Fatinha vai estar no louvor. Vem cá, Ana. Seu respirar em trevas encontrou
Obrigado, Jesus. Seja exaltado, Jesus. Te adoramos, Rei. Escolhas, meus irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus de escolhas também, né? A palavra do Senhor, ela nos diz que os anjos, eles desejaram realizar a obra salvífica, mas eles não eram suficientes para isso. E o Senhor Jesus, tendo forma de Deus, como nos diz Filipenses, capítulo de número 2, Ele escolheu. Ele disse, não, eu vou e faço esse sacrifício. E Ele veio a esse mundo. E estando aqui nesse mundo, Ele estava diante da cruz e ninguém poderia forçá-lo à cruz. Ele mesmo disse, se eu quisesse sair daqui, eu pediria uma miríade de anjos e eles me tirariam daqui. Mas Ele novamente, Ele toma uma escolha e Ele entrega a vida dele por nós, porque Ele sabe que somente um sacrifício perfeito seria capaz de nos livrar dos nossos pecados e criar uma ponte de restauração entre nós e o Senhor. Então eu posso dizer para você nessa noite, a sua salvação é resultado de uma boa escolha do Senhor. Amém. Amém? E diz a palavra que no momento em que Ele estava com os seus discípulos, Ele tomou o pão, Ele partiu e Ele disse, esse é o meu corpo que eu entrego por vós, comam dele todas as vezes que se reunirem em memória de mim, comamos dele todos. Semelhantemente também, Ele tomou o cálice e disse, esse é o meu sangue que eu derramo por vós, bebam dele todas as vezes que se reunirem em memória de mim, bebamos em nome do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor Deus, eterno Pai, glorioso Deus, queremos, ó Senhor Deus, agradecer o Senhor nesta noite, por este momento, Senhor Deus, que passamos aqui, Senhor Deus, na Tua presença, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelos louvores que foram entoados, pela palavra, Senhor Deus. Glorioso Deus, queremos Te agradecer por este momento da ceia, Senhor Deus. Nem todas as pessoas, Senhor Deus, têm esse rico privilégio, Senhor Deus, que nós tivemos aqui neste momento. Mas um dia, Senhor Deus, o Senhor separou, Senhor Deus, esses que aqui estão, Senhor Deus, para participar deste momento, Senhor Deus, tão glorioso, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada irmão que tirou esse momento, Senhor Deus, para estar aqui reunido, Pai, na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada família representada aqui também, Senhor Deus. Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por tudo. E por aqueles, ó Pai, por algum motivo não estão aqui, Senhor Deus, eu quero que o Senhor toque no coração de cada um deles, ó Pai, pelas enfermidades, Senhor Deus. Se for enfermidade, Senhor Deus, física, que seja curada, Senhor Deus. Se for alguma atrapalhada do inimigo, Senhor Deus, seja jogado por terra, Senhor Deus, porque eu sei que o Senhor tem este poder, Senhor Deus. O Senhor tem o poder da cura, o Senhor tem o poder da libertação, o Senhor tem o poder, Senhor Deus, de transformar qualquer vida, Senhor Deus. Ó Pai, toma, Senhor Deus, a Tua igreja nas Tuas mãos. Toma, Senhor Deus, a liderança da Igreja Batista Manancial nas mãos do Senhor, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, corrigir, Senhor Deus, os nossos erros. Como diz, Senhor Deus, aquele louvor, eu quero aprender com os meus erros e nunca mais a cometê-los, Senhor Deus. Pai, eu coloco, Senhor Deus, a vida desta igreja nas mãos do Senhor.
Que o Senhor venha derrubar, Senhor Deus, qualquer corrente do mal, Senhor Deus, que por um acaso, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, sondando o coração, Senhor Deus, da tua igreja, Senhor Deus. Glorioso Deus, quero colocar também, Senhor Deus, a vida minha, Senhor Deus, dos meus irmãos, da Lucinda, do Eric, Senhor Deus, e da minha cunhada, Senhor Deus, que amanhã estaremos, ó Deus, fazendo uma viagem, Senhor Deus. Glorioso Deus, o Senhor conhece os nossos corações, não é exatamente uma viagem de passeio, Senhor Deus. Nós estamos, Senhor Deus, indo visitar o nosso pai, Senhor Deus, que mora lá em Minas. Mas que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos conduzindo, Senhor Deus, em segurança. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, na direção, Senhor Deus, daquele veículo, Senhor Deus, que nós possamos, ó Deus, ir fazer essa viagem, Senhor Deus, em segurança e voltarmos de novo, Senhor Deus, em segurança na presença do Senhor, meu Deus. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Eu quero finalizar, Senhor Deus, esta oração aqui, Senhor Deus, agradecendo o Senhor, Pai, pela vida, Senhor Deus, mais uma vez de cada irmão, cada irmã, cada família representada aqui, Senhor Deus. Que durante esta semana, Senhor Deus, o Espírito Santo do Senhor possa estar, Senhor Deus, purificando a cada coração, fazendo a diferença em cada vida, Senhor Deus, aqui representada aqui neste momento, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Obrigado pela oportunidade, Senhor Deus, de estar aqui falando com o Senhor, meu Deus. Perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas. Me dê, Senhor Deus, sabedoria. Me dê, Senhor Deus, conhecimento, um pouquinho de conhecimento da palavra do Senhor, para que eu possa, Senhor Deus, viver, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no coração do seu servo, pastor Fabrício, para que ele possa, Senhor Deus, estar passando para nós, Senhor Deus, e nós possamos, Senhor Deus, guardar nos nossos corações, Senhor Deus, para nós viver, Senhor Deus, o presente do Senhor, meu Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o copinho da ceia tem uma lixeira ali do lado de fora, tá bom? Você pode colocar para fora, tá bem?